frase "é melhor obedecer do que sacrificar", de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem sido frequentemente usada de maneira equivocada dentro das muitas igrejas, sendo interpretada de forma isolada para justificar submissão irrestrita à liderança religiosa. Um exemplo dessa má interpretação ocorre quando pastores utilizam esse versículo para impor autoridade sobre fiéis sem considerar o contexto bíblico. No entanto, quando examinamos a passagem original, percebemos que Samuel estava corrigindo Saul por desobedecer a Deus e não por questionar uma força de figura humana de liderança. Outro exemplo de má aplicação contemporânea é quando líderes afirmam que a falta de obediência à igreja pode resultar em punições divinas, como doenças ou dificuldades financeiras, algo que não encontra respaldo na Bíblia. A verdadeira intenção do versículo é destacar a obediência sincera a Deus como superior a rituais externos vazios, o que é reforçado em passagens como Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 17, e Oséias, capítulo 6, versículo 6. Algumas lideranças utilizam esse versículo para exigir submissão cega aos pastores e líderes, e até para gerar medo nos fiéis, sugerindo que a desobediência pode resultar em doenças ou até mesmo em morte. Mas será que essa é a verdadeira interpretação desse texto? Nessa exposição vamos examinar o contexto histórico e teológico dessa passagem, analisando sua verdadeira aplicação e o correto entendimento da obediência a Deus. A passagem completa diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, versículo 22. Esse versículo faz parte da repreensão de Samuel ao rei Saul, que havia desobedecido a ordem divina de destruir completamente os amalequitas e tudo que pertencia a eles. No entanto, Saul poupou Agag, rei dos amalequitas, e reteve o melhor dos rebanhos sob o pretexto de oferecer sacrifícios a Deus. Isso vemos em 1 Samuel, capítulo 15, 9 e 15. Samuel então denuncia a hipocrisia de Saul, mostrando que a obediência verdadeira, baseada em um coração sincero e submisso à vontade de Deus, é mais valiosa do que meros rituais externos de adoração. Esse contraste é evidenciado em diversas passagens bíblicas, como Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 17, ali onde Deus rejeita sacrifícios vazios, e Oséias capítulo 6, versículo 6, onde ele declara que deseja misericórdia e reconhecimento dele mais do que holocaustos. Deus rejeita sacrifícios que não vêm de um coração obediente. Uma verdade reforçada ao longo das Escrituras. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17, Jeremias capítulo 7, versículo 22 e 23, e Amós capítulo 5, versículos 21 ao 24. No hebraico, a palavra obedecer pronunciamos como chamar. Significa tanto ouvir quanto responder com ação. Assim, a obediência bíblica não é apenas ouvir passivamente, mas agir de acordo com a vontade de Deus. Já a palavra sacrificar, no hebraico, pronunciamos como zevar. Refere-se aos rituais religiosos que, sem verdadeira devoção, tornam-se vazios e ineficazes. Isso vemos em Isaías capítulo 29, versículo 13,
e Mateus capítulo 15, versículos 8 ao 9. Muitas igrejas usam esse versículo para dizer, por exemplo, obedeça ao seu pastor, pois Deus exige isso de você, desconsiderando o verdadeiro contexto bíblico. No entanto, essa interpretação ignora que a obediência mencionada em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, se refere diretamente à obediência a Deus e não à submissão inquestionável a líderes humanos. Exemplos históricos como os fariseus no tempo de Jesus demonstram como líderes religiosos podem distorcer a vontade divina em benefício próprio. Vemos isso lá em Mateus, versículo 1 ao 4, do capítulo 23. Além disso, no contexto contemporâneo, vemos casos onde certas denominações impõem obediência cega a líderes, ameaçando fiéis com consequências espirituais arbitrárias, afastando eles da verdadeira essência do Evangelho. Só que o contexto bíblico não sustenta essa aplicação. A obediência exigida em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, não é a submissão inquestionável a líderes humanos, mas a obediência direta à palavra de Deus. O próprio Jesus condenou líderes religiosos que impunham regras pesadas sobre os outros sem vivê-las de fato. Mateus capítulo 23, do 1 ao 4. Deus não pune com doenças ou morte aqueles que não ouvem seus líderes. Algumas interpretações errôneas afirmam que quem não obedece ao pastor ou à igreja pode ser castigado com elas, ou até a morte. No entanto, Deus disciplina aqueles que ama com o objetivo de restaurá-los. Vemos isso lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não de destruí-los arbitrariamente. No Novo Testamento, Jesus sempre ensinou que Deus é misericordioso para com aqueles que o buscam sinceramente. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. A obediência verdadeira nasce do amor a Deus, e não do medo. Um exemplo claro disso está na vida de Abraão, que por amor e fé obedeceu a Deus ao ser chamado para deixar sua terra, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. E a oferecer Isaac, crendo que Deus proveria. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14, e também em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. E a sua obediência não foi motivada por temor servil, mas por confiança e amor ao Senhor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. A resposta correta ao chamado divino é uma forma de transformação do coração que deseja seguir a vontade de Deus, e não a mera tentativa de evitar a punição. O profeta Oséias reforça essa ideia ao declarar o seguinte, Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus citou essa passagem ao condenar a hipocrisia dos fariseus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 13 e capítulo 12, versículo 7. O verdadeiro culto a Deus não está nos rituais externos, mas em uma vida de fidelidade e obediência genuína. Jesus também criticou os fariseus porque eles anulavam os mandamentos de Deus para seguir as tradições humanas. Vemos isso lá em Mateus capítulo 15, versículo 6, dizendo o seguinte: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso nos ensina que a fidelidade à palavra de Deus deve estar acima de qualquer imposição religiosa que contradiga as Escrituras. Então a frase, entre aspas, é melhor obedecer do que sacrificar, tem um significado profundo, mas tem sido amplamente mal utilizada. Um exemplo bíblico que ilustra essa ideia é a atitude de Saul, em 1 Samuel 15, onde ele tentou justificar a sua desobediência com sacrifícios, enquanto Deus exigia obediência genuína. Hoje, muitas igrejas utilizam essa passagem para impor submissão cega aos líderes religiosos, desviando do verdadeiro ensino bíblico sobre a obediência e sacrifício.
O verdadeiro ensinamento dessa passagem é que Deus deseja um coração obediente acima de qualquer ritual externo. A obediência que Deus requer não é submissão cega a homens, nem um meio de evitar punições, mas sim uma resposta amorosa ao seu chamado. Precisamos estar atentos para não distorcer as Escrituras para atender a interesses humanos. Que nossa obediência seja sempre baseada na verdade da palavra de Deus e na transformação do coração, e não no medo ou na imposição de regras humanas. Somente assim poderemos experimentar uma verdadeira comunhão com o Senhor. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.